O apóstolo Paulo é a pessoa que mais fala sobre a graça de Deus na Bíblia. Ele disse: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça, eu não estou aqui tentando explicar como ela é feita, até patético da minha parte. Não, eu quero falar especialmente como ela é usada por Deus para nos salvar, já que Paulo diz que nós somos salvos por ela. Então, a graça nós entendemos como um poder divino, como uma lei que nós temos na natureza, temos leis físicas, que eu gosto muito de falar sobre isso, criadas por Deus. Então a graça, ela é um poder, é uma lei poderosa que age de verdade, não é simbólica. A graça não é apenas uma palavra, não, ela existe, ela é uma força, repito, uma lei espiritual que nos transforma quando nós temos fé, ok? Olha o que diz: somos salvos pela graça mediante a fé. Sabe, quando eu servi o exército, eu aprendi, havia a senha e a contrassenha. Quando nós estávamos de guarda à noite, todo mundo tinha que saber a senha e a contrassenha, porque se nós, armados com um fuzil, chegasse alguém no escuro e eu falasse para a pessoa, por exemplo, a senha, vamos dizer, uma vez teve essa mesmo, não estou inventando, era Jacaré, a senha, a contrassenha era Pantanal. Então, se eu chegasse para a pessoa no escuro, alto lá, a pessoa não... Jacaré, se ela não falasse Pantanal, eu estava autorizado a atirar. É simples assim. Você imagina, né? O perigo, né? Pois então, quando Deus fala graça, eu vou usar esse simbolismo do exército, nós temos que falar fé. Porque onde a graça de Cristo não encontra fé, ela não acontece. Ela não faz o trabalho dela. Né? Então, tanto a graça como a fé, diz a Bíblia, são dons de Deus. Eu vou falar mais sobre a graça nesse vídeo. Então, a graça, explicada por Paulo, um dos textos favoritos para mim sobre esse assunto, é Romanos capítulo 5, o capítulo inteiro. Muitas vezes, após eu ter cometido um pecado, eu li esse capítulo porque ele me trazia esperança, ele me trazia alívio, e ele, como está escrito ali, me trazia a sensação de reconciliação, porque a graça, ela veio para nos reconciliar com Deus. Nós somos transgressores na lei de Deus, e a graça, ela nos reconcilia com Deus para que nós paremos de transgredir a lei. Alguns falam por aí que a graça veio para a gente transgredir a lei, à vontade, que a lei perdeu o valor. Né? Então não faz sentido, porque a transgressão da lei é pecado. Só precisa da graça quem tem pecado. Se não existe pecado, a graça não tem sentido. Não tem sentido, porque a graça ela é dada para nos curar do pecado, para tirar de nós esse desejo de pecar. Se nós continuamos uma vida de pecado, isso significa que a graça não está agindo em nós. É um termômetro, ok? Então, temos que prestar muita atenção nisso. Desculpe. Então, onde a graça age, o pecado é eliminado. Ok? A graça e o pecado podem conviver juntos? Não. Claramente que não. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5 que onde o pecado atua, a graça vem, ela abunda, ela superlota, ela ultrapassa o tamanho do pecado de uma maneira poderosa e grandiosa. Não se compara o pecado com a graça, porque o pecado, por maior que ele seja, ele é muito pequeno comparado com a graça. Então, repito, se nós não estamos libertos, temos algum pecado acariciado, não estamos libertos, é porque não estamos tomando a dosagem certa da graça. Isso não deve levar a pessoa a se desanimar.
Se ela fala, olha, então eu não recebi a graça que eu continuo pecando, não. Você deixa o pecado, a Bíblia fala, não é deixar a graça. Tá entendendo? Você está numa luta espiritual entre o bem e o mal, os dois disputando seu coração. A graça te chamando para Cristo, o pecado te chamando para o mal. Você vai fazer uma escolha e você não pode desistir. Se você caiu em pecado, o Senhor te levanta pela graça. A graça é para pecadores. A graça não é para quem está salvo. Na verdade, só estamos salvos se estivermos na graça. Salvo, repito, para desobedecer a Deus? Não. Salvo para obedecermos a Deus. A graça nos dá a liberdade agora de servir a Deus. Porque se você não está na graça, você não tem essa liberdade. Então você não tem prazer nas coisas de Deus, você vira um alvo do inimigo, ele faz a sua vida ficar toda atrapalhada, faz uma bagunça espiritual, até mental em alguns casos, sua vida vira um conflito eterno, né? Nunca acaba, nunca você vence. Então, a graça é para nos dar vitória. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Eu repito, a graça não convive com o pecado. Ela é a cura para ele, ela remove o pecado. Jesus, nós vemos em João 1,29, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Eu gosto em inglês que fala take away quer dizer, ele leva para longe, ele afasta o pecado de nós, né? Está em Salmos também, não é? Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. E sabe por que usa essa linguagem do Oriente para o Ocidente? O que acontece quando você está no Oriente e vem para o Ocidente? Você sabe o que acontece? Você volta no tempo. Você ganha algumas horas, porque eles estão mais adiantados no relógio do que nós. E quando você vem de lá para cá, você volta no tempo. Isso quer dizer assim, que Deus vai te considerar como se você não tivesse pecado. É isso que esse texto está querendo dizer. Quando você é perdoado, você é considerado por Deus como se você não tivesse pecado. Quando você peca uma vez e se arrepende, e depois você acaba caindo nesse mesmo pecado de novo, essa palavra de novo, essas duas palavras, não são usadas por Deus. Você sabia disso? Quando você vai lá e confessa, Deus não fala assim, de novo, porque ele te perdoou a primeira vez. Então agora é como se fosse a primeira vez. E se você cair de novo e se arrepender, e você cair uma terceira vez e Deus fala, ele não vai te falar de novo. Só que nós não podemos ficar brincando com a graça. A graça é tão maravilhosa, é um dom tão maravilhoso que eu falei que aquela parte mediante a fé, o apóstolo Paulo diz, quando ele diz isso, ele está falando assim, mediante a fé você vai absorver tudo que ela oferece, mas mesmo o ímpio, de certa forma, ele é afetado pela graça. Ele não vai ser salvo por ela, tá? Porque ele não tem fé. Mas mesmo assim, por estar aqui na Terra, por ser tão abrangente o amor de Deus, pela graça ser um poder tão grande, ele é afetado também, positivamente. Ele não sente o pecado em toda a sua moléstia, a sua maldade, a sua destruição. Ele ainda é poupado, pelo menos nessa vida. Pelo menos nessa vida. Veja, uma coisa que eu queria deixar claro nessa hora é o seguinte, uma pessoa incrédula que não acredita em Deus e a vida dela está indo tudo bem, Deus não vai chegar lá e puxar o tapete dela para a vida dela ficar ruim. Não. Deus permite. Deus fica feliz por ela estar indo bem aqui nessa vida e fica triste por ela perder a principal, que é a vida eterna. Mas Deus não vai ficar perturbando a vida dessas pessoas. Olha, eu queria que isso aqui ficasse bem claro para que nós não deturpemos o caráter de Deus. Quando uma pessoa não quer servir a Deus,
Deus não fica perturbando a vida dela, não. Se a vida dela está perturbada, é porque ela buscou a perturbação, ok? Não é castigo de Deus. Se alguém disser isso, não ouve, Deus não está lá, né? A vida da pessoa já está horrível. Aí o Salvador, aquele que é Salvador até no nome, vai lá e pisa no pescoço dela? Não, lógico que não. Você já precisou de uma pessoa, numa hora que você está numa maior dificuldade da sua vida, e aí ela se aproveita disso? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Eu pagava o aluguel de uma sala para um homem e ele combinou comigo o aluguel assim. Eu tinha direito a usar a sala 24 horas por dia. Mas quando ele viu que eu queria usar a sala mesmo, mais do que ele achava que eu ia usar, aí ele quis aumentar o aluguel. E aumentou. E ele aproveitou a situação, eu estava precisando da sala por mais tempo, e ele aumentou o aluguel, mas assim, era contrato de gaveta, né? Eu estava ali há 2 meses, eu acho, ele já aumentou o aluguel. 2, 3 meses ele já quis aumentar e aumentou. Um sujeito mau caráter mesmo, né? Depois acabei rompendo relações com ele, porque ele me pagou por aulas de inglês com um cheque sem fundo, e ele ainda reclamou disso, né? Mas então, voltando a Cristo. Cristo não é como esse homem, né? A pessoa já está ali, está mal. E ele vai lá e ainda, sabe, destrói a pessoa. A pessoa está pendurada no abismo e Cristo vai lá e ainda pisa na mão dela porque ela não acredita nele. Não, não é assim. Não é assim. Procure conhecer mais sobre a graça de Deus. Procure, entenda. E, é claro, experimente, porque ela é maravilhosa. Tem um hino em inglês que diz, né, maravilhosa graça, né? É um dos hinos mais conhecidos, Amazing Grace, em inglês, em português traduzido parecido ali, mas descubra a maravilhosa graça de Deus. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo e se inscreva no canal. Nós estamos dependendo da sua ajuda para o canal crescer. Precisamos de inscritos, precisamos que você compartilhe, você participe do canal e dessa forma poderemos fazer cada vez vídeos melhores, com mensagens melhores. As mensagens que eu tenho em mente para trazer para o canal, eu ainda não consegui trazer, porque eu tenho certeza, elas serão tão especiais, tão profundas, que você vai ganhar muito com isso. Ore por nós também. Muito obrigado.